a rotina dos pais é tão intensa, né, que, por exemplo, a criança fica o dia inteiro na escola, né, o pai só vai ver à noite. Aí o pai já sabe que a criança gosta do celular, né, que gosta de assistir, né, uma tela, enfim. Aí, como ele já ficou ausente, ao invés de se tornar presente e ir brincar com o filho, vamos supor que o filho já chega e já pensa, quero ficar no celular. Daí o pai não quer ser o ruim, porque já ficou o dia todo fora de casa. Então, eu vou ser o legal e vou dar a tela pro meu filho, o celular. Então, ele está achando que está sendo bom, que ele está sendo legal, ao invés de sentar ali e brincar com o filho. Então, às vezes, é suprir a necessidade da presença dando o celular, né? Sim. E isso acaba afetando, né? De forma geral, ali a gente tenta... E é muito nesse caminho que a Ká falou. Tenta suprir algo que deixou de fazer, mas não é errado, porque o pai tá trabalhando, o pai tá fazendo outras coisas que também é necessário, né? Mas, mesmo assim, tem, né? Acho que muitos pais têm essa questão da culpa, de não estar presente sempre, de terceirizar muito, né? E acaba deixando algo que é muito bom pra criança, mas mais pra frente não vai ser tão bom, né? E também, né? Não é errado. Então, como a gente conversou muito, né? Não é errado ficar com o celular, não é errado usar, não é errado assistir, né? Jogar, mas tem que ter o equilíbrio, né? Porque é importante, porque como vocês falaram, isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Não tem como a gente não apresentar isso para as crianças, porque elas vão ter, né? E isso tá cada vez mais frequente, tem tantas coisas aumentando com relação à tecnologia, sim, né? Sim. Então, é muito importante que ela saiba, né? E saber utilizar também, né? Então, acho que em cada desenvolvimento, em cada mudança de fase das crianças, a gente também, enquanto adultos, também precisa mudar a nossa forma de pensar. Porque com as crianças a gente cuida com relação a esse contexto de uso muito intenso, mas lá na frente, com os adolescentes, a gente tem que cuidar em outros aspectos, né? Em outras questões. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Então, né, tanto os adultos, de forma geral, né, a família, tem que ter esse discernimento, assim, de saber até que ponto você também pode ajudar a criança, né? E saber que ela precisa de ajuda, né? E precisa de apoio sempre. E voltando numa questão que você comentou, se a gente percebe, né, na escola, se a criança tem muito acesso às telas, enfim, até a função do escriba, né? A criança tem até dificuldade na questão motora, porque tá tudo tão ali no touch, né? Então, para fazer o traçado de um número, por exemplo, tem dificuldade, porque é só apertar, que hoje a gente não tem mais, a gente não escreve mais uma carta, por exemplo, não, a gente manda uma mensagem. Então, tá tudo tão ali, que essa função de noção espacial, às vezes, de escrever, talvez, num livro, né, ali a questão motora mesmo acaba interferindo por conta da tela, né? Sim. Inclusive, no episódio anterior, uma professora trouxe um desenho que era... crianças de 5 anos que ficavam muito no celular, como que era o desenho, e crianças que não tinham esse hábito. E era gritante, assim, a diferença. Sim, porque desenvolve dos detalhes. Os detalhes, exato. Pode ver que é até um desenho triste, muitas vezes, sabe? Sem repertório, a criança não tem repertório. Então, por exemplo, vamos desenhar uma praia. Muitas vezes a criança nem... Eu tive um aluno uma vez que nunca tinha ido pra praia. Ele não conseguia reproduzir uma praia. Por quê? Porque ele era muito digital, né? Então, talvez a praia era só do desenho. E também, meninas, não sei se vocês veem isso também, mas o excesso, né, de estímulos, assim, nas telas, né, televisão, celular, tudo, acaba tirando um pouco do tédio da criança, sim, né? Aquele tempo de ócio que ela precisa para imaginar, né, se desenvolver, ter criatividade. Os pais precisam ser muito fortes para conseguir ensinar a criança de que ela precisa daquele tempo também, né? Aquele tempo de tédio, de não fazer nada, né? De pegar um papel, desenhar o que vem na cabeça. E é aquela... É muito assim, a gente fala, mas a gente sabe que não é fácil, né? No momento ali de desespero, a criança quer muito, a mãe precisa fazer alguma coisa. Não é fácil a gente manter ali a palavra e falar, não, você não vai assistir. Não, você não vai mexer no celular. É difícil. Para nós adultos já é
difícil, às Os vezes, pais em alguns acabam momentos. cedendo, né? Eles acabam cedendo. Então, a gente sabe que muitas vezes não cede por mal, né? Cede porque naquele momento precisa. Entra muito a questão da gestão de tempo, né? Tanto, principalmente dos adultos, né? Então a gente sabe que a vida é muito corrida, é muitas coisas pra fazer. Às vezes tem os irmãos, né? Pensando numa estrutura familiar, às vezes é um irmão pequeno que depende mais do que aquele irmão que é um pouquinho mais velho. Então é muito essa gestão de tempo dos pais, né? De conseguir administrar, de conseguir fazer esse mapeio, né? Do que o filho tá precisando, o que precisa ser utilizado naquele momento, né? Então o equilíbrio é tudo, né? Então a gente vê que muitas vezes tem dificuldade, porque, né, a nossa vida de forma geral é muito corrida, é muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra dar conta. E das crianças também, né? A partir do momento que elas começam a ir pra escola, principalmente, a gente percebe que elas têm que dar conta de muita coisa, né? A escola exige uma coisa, a família vai exigir outra, né? E dentro da escola também tem esses subgrupos onde ele é exigido também algumas coisas, né? Existem muitos estímulos na escola também. Exatamente. E isso é muito novo pra quem tá entrando, né? Porque é outros estímulos que ele tem que dar conta, né? E é claro que daí entra bastante frustração e em casa, provavelmente, né? Isso pode acontecer que o pai veja que ele está frustrado com alguma coisa e, né, tenha uma troca diferente com o filho, né? Mas é importante ter e buscar esse equilíbrio para que a gente também tenha e construa uma criança que também consiga dar conta, né? Dessas questões, trabalhar isso e não só simplesmente tá tudo bem e mudar de assunto, né? Então, quando a criança trazer que tá frustrada, tá triste, tá com medo, né? É trabalhar esses sentimentos com as crianças, né? É validar isso e também trabalhar isso, né? Ah, então por que você tá sentindo isso? O que tá acontecendo, né? Então, é tirar esse tempo, né? E como a Karine falou, é esse tempo de qualidade, né? Que é muito importante para a vida deles, né? De forma geral. E eu vejo que é importante também a família talvez fazer alguns combinados com a criança, né? Sim. Lógico, tem uma idade que ela ainda não vai ter esse discernimento do que é um combinado, mas a minha sobrinha já entende. Sim, e é a rotina, né? Rotina e combinados, tem aquela recompensa. Isso. Então, olha, sim, vamos supor, você vai poder mexer por tanto tempo depois que você fizer a tarefa de casa, que você lê um livro, né, que você for brincar com os amigos do condomínio, aí dá até para fazer um quadro, né, que a gente sempre faz, um quadro de incentivo mesmo, sabe, a cada demanda que atingiu para poder ganhar ali 15 minutos na tela, né, vai ganhando uma estrelinha, enfim, então os combinados e as regras são importantes, e também entender que dizer não, hoje você não vai mexer, não é que você está querendo o mal do seu filho. Muito pelo contrário, eu sempre digo isso para as famílias. O dizer não também é uma forma de amar. O dar limites. Então, não é que você está querendo dar tudo, dar tela, dar isso, porque eu quero ser legal, porque ontem eu fui viajar e voltei e não tive tempo com meu filho, então eu vou dar tela. Não, é muito pelo contrário. Você precisa dizer não e estipular isso. Dar os limites, né, as regras. E usar esse tempo de uma forma mais adequada, né? Então, vai falar não, mas então o que vai ser substituído? O que vamos fazer, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai falar o não, mas então a gente vai fazer outra coisa, Vamos a gente vai brincar de outras coisas, vamos brincar juntos, né? Vamos fazer algo juntos, né? Então, eu acho que esse tempo é muito importante para que não fale só o não, porque também só o não vai adiantar, porque a criança também não vai entender, mas é trabalhar com isso, né? Então, é trabalhar com esse não. Então, então não vamos ter as telas, mas a gente vai ter outras coisas. Então, a gente vai pintar, a gente vai desenhar, a gente vai sentar aqui juntos, a gente vai fazer tal coisa, vamos ler um livro, né? Então, eu ia falar da leitura. Então a leitura é acho que a leitura importante. pode ser uma boa Sim. aliada nesse caso, né? Por quê? Porque é um momento que, por exemplo, o teu filho não sabe ler ainda. Então, ele vai precisar que você leia pra ele, né? Sim. É um momento junto, né? É um momento de qualidade De troca. do pai e do filho. De ampliar esse repertório, de desenvolver a criatividade, a imaginação. Então, o momento da leitura, antes de dormir, ou quando a criança já sabe ler, enfim, é essencial. É essencial. Para a vida, assim, né? A leitura, a alfabetização, estão 100% ligadas, né? Sim. Vou trazer um pouquinho do meu sobrinho também, que hoje ele vai fazer, né, em novembro ele faz 2 anos, mas a gente pratica muito a leitura com ele. Então,
Então, ele tem uma cabaninha dentro do quarto dele, onde tem diversos livros, né? Então, livros que são muito mais didáticos visualmente, mas tem alguns que têm uma leitura um pouquinho mais complexa, mas é claro, as pessoas estão junto com ele, né? Então, ou né, a minha irmã fica com ele para ajudar na leitura, ou qualquer outra pessoa para ajudá-lo, né, a estimular. Então, lá tem um livro, por exemplo, de animais. Então, ele já tá fazendo os sons dos animais, ele já tá conhecendo, ele já tá sabendo qual que é cada animal. Então, para ele fica visualmente, ele consegue ver isso de forma visual, né? E também é verbal, e ele consegue levar isso e externar. Então, a gente também observa que tá ajudando muito na comunicação. Então, ele tá no desenvolvimento da fala. Então, ele tá falando bem poucas coisas ainda, mas a gente percebe que a leitura ajuda muito nesse sentido, porque ele já tá conseguindo identificar e já tá conseguindo externar verbalmente.